Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, toda a criação vai declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome,
libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, Jesus, e em seu nome, os mortos vivem. Oh, há poder no nome de Jesus. Não há nada impossível. Não há nada que exista ao nome de Jesus. Não há, não há, não há. Levante esse nome na sua casa. Levante esse nome nos quartos. Levante esse nome nas praças. Levante esse nome. Levante esse nome nos corredores dos hospitais. Oh, levante. Há poder, há poder. Nenhum decreto prevalece. Oh, nenhum decreto de morte prevalece. Há poder, todos juntos. Há poder, há poder, há poder no seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus. Ele veio pra libertar os cativos, abrir a prisão aos cativos. Ele veio. Há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, livra minha alma da morte. Ele livra os meus pés da cova. Ele livra a minha alma. Oh, estamos seguros em ti. Seguros em ti. Mesmo que eu ande em meio
Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem
sustentar. E mesmo se eu me abalar, o teu amor, mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em A paz do Senhor, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda a esse culto, você que está aí adorando, cultuando a Deus na sua casa, com a sua família, sozinho talvez, eu não sei. Você que é ovelha ou talvez simpatizante desse ministério. Você que talvez encontrou esse canal por acaso, não por acaso. Deus sabe de todas as coisas. Mas você que está aí conosco, no mesmo Espírito, adorando esse Deus que é Espírito, eu gostaria de convidar você, na verdade não é um convite meu, mas existe um convite de Jesus. No Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 6, na verdade a partir dos versículos 25 em diante, Jesus falando sobre as solicitudes, as preocupações da vida. Ele fala a respeito daquilo que nos inquieta a alma, né, das nossas necessidades. E ele chega ali no versículo 27 fazendo uma pergunta. Que nós precisamos entender, irmãos, é que quando Jesus nos pergunta algo, ele já sabe a resposta. Ele apenas quer que a gente medite naquilo que ele nos perguntou. E ele pergunta o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É óbvio que nenhum de nós pode acrescentar uma hora que seja a nossa vida. O que Jesus está dizendo aqui, irmão, é que a nossa preocupação não resolve os nossos problemas. E o convite que ele nos faz aqui no capítulo 6 de Mateus é um convite ao descanso. E eu sei que talvez você possa pensar: pastora, como é que eu vou descansar em meio a uma situação que foge completamente do meu controle? Como é que eu vou descansar a minha mente diante de tantas questões que precisam ser resolvidas? Mas, queridos, quando Jesus nos chama ao descanso, Ele não está nos chamando à irresponsabilidade. Ele está nos chamando a confiar. Confiar que nós temos um Senhor. Confiar que nós temos um Pai. Eu te pergunto, você, e se você for pai ou mãe, você vai entender do que eu estou falando. Você que é pai e mãe, por mais estressado que você esteja, por mais preocupado que você esteja, por mais limitações que você tenha, você ama seus filhos? Você deixa de cuidar deles? Você abandona seus filhos? Não. Então por quê que nós achamos que um Deus que não tem preocupações, um Deus que não tem estresse, um Deus que não tem limitações, um Deus que não tem TPM, por que nós achamos que esse Deus vai nos abandonar? Nós somos filhos, e se você é filho, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele fala das preocupações da vida. E mais à frente, lá no versículo 33, ele diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas preocupações, todas essas questões que precisam ser resolvidas, todas as suas necessidades, elas serão supridas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então o convite nessa noite é para o descanso. Descansa no Senhor. Pastor, as contas estão chegando, eu tenho filhos, eu tenho responsabilidades. Descansa no Senhor. Ele está cuidando de tudo. A tua preocupação não vai pagar as tuas contas, não vai resolver os teus problemas. A preocupação só vai te fazer perder a sanidade, perder a paz.
Então descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de ti. E quando você descansa em Deus, num passo de fé, você é convidado a cumprir com um princípio espiritual, que é dizimar e ofertar. Quando ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo, prioriza o reino de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar em todas as áreas da tua vida, inclusive na área financeira. E eu sei que não é fácil falar de dízimos e ofertas no momento de incertezas, no momento em que nós não sabemos o que vai acontecer, como a situação vai ficar, mas tudo aquilo que vem às tuas mãos, meu irmão, se Deus está provendo na tua casa, se Deus está te abençoando, você honra a Deus com os teus dízimos e as tuas ofertas, e Ele vai continuar te abençoando, Ele vai continuar enchendo os teus celeiros, Ele vai continuar prosperando a tua fazenda. Pode crer nisso, porque é isso que a palavra diz, meu irmão. Então eu queria convidar você nesse momento. Aqui abaixo estão aparecendo as contas que você pode estar acessando. Tem também um QR Code que você pode aproximar o seu celular, tirar uma foto e ele vai te levar para fazer, né, o seu dízimo, a sua oferta. Então eu te convido nessa noite a descansar, a confiar e a honrar a Deus através desse princípio espiritual. Amém, meu irmão? Continue cultuando conosco. Que Deus te abençoe. Estão vazias diante de ti. Senhor, eu sei que as minhas mãos não estão vazias diante de ti. As mãos não estão vazias
Glória a Deus, aleluia. Eu queria orar por você, amém? Você pode colocar a mão no seu coração aí onde você está. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece os nossos anseios. O Senhor conhece o nosso coração. Que o Senhor possa vir sobre cada um dos meus irmãos que está aqui junto comigo em espírito, cultuando, adorando. Que o Senhor possa tocar cada vida, cada casa, cada família. Que a Tua presença, Jesus, possa entrar em cada lar. Que cada lar possa ser cheio da Tua presença. Que nessa noite haja salvação, haja restauração. Que essa noite haja um romper nos céus. Que vidas possam se render a Ti, possam Te conhecer, possam se achegar mais a Ti, Senhor. Que almas angustiadas possam ser saradas hoje, essa noite, Senhor. Pai, não porque eu estou aqui, mas porque o Teu Espírito Santo está. Não só aqui, mas em cada lar. Em cada lar onde existe um altar de adoração a Ti, o Teu Espírito está ali. E o Teu Espírito, aonde o Teu Espírito está, a liberdade, a cura, a transformação, a paz. A paz é um fruto do Teu Espírito, e aonde o Teu Espírito está, a paz é estabelecida. Que haja paz nos lares, Senhor. Que haja paz em cada coração que nos assiste. Em nome de Jesus, que a Tua presença gloriosa possa guardar e selar as nossas mentes e os nossos corações, e que através da Tua palavra, vidas possam ser transformadas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia comigo aí onde você está. Nós vamos ler alguns versículos, uma porção de versículos do Salmo 33. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, dá tempo, corre lá, né? Volta para a Bíblia de papel, aproveita que você está em casa, você pode rabiscar, pega a tua Bíblia, abre aí no Salmo 33. Antes de falar qualquer coisa, eu queria fazer menção da palavra do Senhor, eu queria declarar essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler Salmos 33, a partir do versículo 10. E a palavra do Senhor diz o seguinte: se você puder, repete essa palavra aí na tua casa. Amém? Repete comigo, fica de pé, pega a tua Bíblia e repete essa palavra. Ela diz o seguinte, Salmos 33, a partir do versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Parece com algo que estamos vivendo. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Amém? Você pode repetir isso aí na sua casa? O Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Glória a Deus. Esperança, meu irmão. Esperança.
E essa noite eu queria te perguntar: aonde está firmada a sua esperança? Aonde está firmada a sua confiança? Porque, irmão, nós estamos vivendo um momento singular na história da humanidade, onde é um momento, irmão, que nós vamos lembrar, é um momento histórico. Vai passar, amém? Antes de tudo, eu quero dizer que vai passar. Mas esse momento que nós estamos vivendo, irmão, não faz diferença se você tem dinheiro ou não. Não faz diferença se você tem plano de saúde ou não. Não faz diferença se você mora em um país de primeiro mundo ou não. Sabe o que está acontecendo, irmão? Deus está colocando todas as nações e toda a humanidade em um pacote e mostrando que Ele não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém, amém? Esses dias o nosso apóstolo esteve ministrando e ele comentou sobre o testemunho de uma moça, filha do presidente do Banco Santander, lá de Portugal. E eu anotei aqui o que ela falou, eu queria falar o que ela falou aqui para você, porque isso tocou muito o meu coração. Ela falou o seguinte: somos uma família milionária, mas o meu pai morreu sozinho e sufocado, buscando algo que é grátis, o ar. O dinheiro ficou em casa. Irmão, Deus está mostrando que todo ser humano é pó. Você sabia que antes mesmo de você ser filho de Deus, você foi criado do pó? Eu sou pó. Nós somos pó, é a nossa estrutura. A única diferença, irmão, entre os homens não está no que eles têm, mas em quem eles têm. É exatamente o que disse lá o versículo que eu frisei, o versículo 18 do Salmo 33. O Senhor protege quem? Aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Mas, meus irmãos, diante dessa situação atual, todos nós somos tentados em algum momento, numa medida maior ou menor, a nos desesperar ao invés de esperar no Senhor. Sim ou não? Irmão, eu sou tentada. Eu venho sendo tentada todos os dias, em diversas situações, com ansiedades, com perturbações, com medo. Então, todos nós somos tentados, mas eu confesso que a maior parte das minhas preocupações, das minhas ansiedades, das tentações que eu enfrento, elas são fruto das minhas negligências com a leitura da palavra, com a oração, com a adoração. Por quê, irmão? Porque o nosso problema é que quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos pressionados, nós tendemos a correr atrás de entender e resolver as nossas demandas, ao invés de correr atrás de Deus, ao invés de buscar a Deus. Você quer um exemplo? Diante da situação que nós estamos enfrentando, dessa pandemia instalada, né, na nossa nação, em todas as nações, em toda a humanidade. Se você começa a espirrar aí na sua casa, se você começa a tossir, se você começa a ter febre, se você começa a manifestar qualquer sintoma, eu posso estar enganada, mas a primeira coisa que a grande maioria de nós faz é ir lá no Google, pesquisar quais são os sintomas do coronavírus. De repente, fazer uma videoconsulta para saber a opinião de um médico a respeito do que nós estamos sentindo. De repente, correr numa farmácia e comprar um remédio, ao invés de correr para Deus em oração, para que Ele possa afastar não só os sintomas, mas o medo que começa a nos afligir. Irmão, isso é uma inversão de prioridade. Isso é só um reflexo de que nós não estamos buscando o reino de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, o nome de Deus em primeiro lugar. É uma tentação contínua que nós, seres humanos, enfrentamos. Buscar resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa capacidade, com os nossos recursos, com o nosso entendimento. Ô, irmão, quantos de nós não estamos nos questionando quando é que isso vai acabar? Sabe, a nossa incapacidade de resolver as nossas questões, a falta de perspectiva diante da situação que nós estamos vivendo, ela nos traz uma ansiedade.
Saber que nós não estamos no controle da situação nos deixa ansiosos. Irmãos, tem pessoas muito angustiadas porque estão sem perspectiva de futuro, sem perspectiva do amanhã. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Deixa eu te perguntar algo. Antes do coronavírus, antes da crise, você sabia o que ia acontecer amanhã? Você tinha controle do que ia acontecer amanhã? Então, nada mudou. Nós nunca tivemos a certeza do dia seguinte, irmãos. Quantas pessoas que eu mesma conheço foram dormir saudáveis, felizes e não conseguiram vencer aquela noite. E não conseguiram acordar no dia seguinte. Nós não temos certeza de nada. Com vírus ou sem vírus, nós nunca tivemos o controle do amanhã, meu irmão. Mas isso, esse medo que é instalado, faz com que nós percamos a paz por achar que tínhamos o controle de tudo, irmão. Antes do vírus, antes da crise, antes da situação, nós dormíamos e acordávamos em paz, sim ou não? Sim. Por quê? O Salmo 4, versículo 8 diz o seguinte, o salmista diz: em paz me deito e logo adormeço. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, Não, porque eu tenho bens, porque eu tenho um bom emprego, porque a polícia está lá fora guardando a minha casa. Não, porque eu tenho um plano de saúde. Não, ele diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Meus irmãos, o que sempre nos fez dormir e acordar em paz foi porque o Senhor sempre nos guardou. Se eu e você estamos vivos, se existe ar nos nossos pulmões hoje, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, é Ele, tudo é dele, é para Ele e por Ele. Agora eu te digo uma coisa, isso é invariável, é imutável. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de antes do vírus, Ele é o mesmo Deus de antes da crise, Ele é o mesmo Deus de eternidade em eternidade. Ele é o mesmo Deus e Ele continua cuidando de nós. Ele continua nos guardando. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é o que está lá no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A verdade, irmão, é que hoje Deus está nos mostrando, está sendo revelado de forma muito clara que nós não temos o controle de nada. A verdade é que nós vivíamos todos nós, numa medida maior ou menor, como as pessoas que Tiago denuncia lá na sua carta, no capítulo 4, a partir do versículo 13, Tiago diz o seguinte: ouçam agora vocês, que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Ei, meus irmãos, quem nunca fez planos, atire a primeira pedra. E é bem verdade que a Bíblia nos respalda a fazer planos. O que nós não podemos esquecer é que a resposta final sempre vai vir da boca de Deus, aquele que fez os céus e a terra. Então no versículo 14, Tiago continua: vocês que fazem esses planos todos, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E no versículo 15 ele diz: ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, a verdade é que nós nunca tivemos o domínio, nós nunca tivemos o controle, mas nós vivíamos como se tivéssemos. Nós vivíamos como se o amanhã fosse nosso e nós pudéssemos escrever a nossa própria história. Ei! Se você conhece esse Deus, a tua história está escrita no livro dele. E todos os teus dias estão determinados e já foram determinados antes que nenhum deles existisse. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o autor da vida e da história de cada um de nós, amém?
Oh, meus irmãos, a questão é que hoje nós fomos colocados diante dessa realidade, que nós não temos o controle e nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com incertezas, nós não sabemos lidar com falta de perspectiva. Por isso, o maior problema da humanidade, eu posso dizer hoje, sem dúvidas, meu irmão, o maior problema da humanidade hoje não é o vírus, não é a crise. O maior problema da humanidade é a ansiedade, é o medo, é a incapacidade de gerenciar, de administrar os nossos pensamentos, as nossas emoções. É isso, meu irmão. Ou seja, a questão hoje não é ter a minha vida financeira resolvida, não é ter a minha saúde potencializada, tomando remédios, coquetéis de imunidade, não. A questão não é essa, a questão é como eu administro a minha mente e o meu coração para que eu consiga entrar em um lugar em Deus, para que eu possa ser guardada em paz, diante de todo esse caos que está acontecendo aí fora. Porque, irmão, eu digo isso porque eu passei por dias difíceis. Todos estamos passando por dias maus, mas tem pessoas hoje assistindo que não têm conseguido orar, que não têm conseguido meditar na palavra, que não têm conseguido se concentrar para ler a Bíblia, para adorar, que as suas orações parecem que não estão rompendo os céus. Pessoas que estão travadas dentro dos seus lares espiritualmente. Por quê? Porque esse lugar em Deus, irmãos, ele não se abre para uma alma ansiosa, para uma alma agitada. É por isso que o Senhor diz lá no Salmo 46, versículo 10, ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, ou seja, querem saber se eu sou Deus? Aquietem-se. Agora, meus irmãos, como é se aquietar? Porque está todo mundo em casa. Está todo mundo longe das suas atividades, da sua rotina normal. Ou seja, está todo mundo mais quieto, mais desacelerado. Mas entenda, Deus parou o mundo, Deus parou a agitação do mundo, Deus parou o curso do mundo e nos levou para esse deserto pessoal para falar conosco, com o seu povo. Não foi o coronavírus, meu irmão, entenda isso, em nome de Jesus. Não foi o coronavírus que parou as nações. O único que tem o poder de abalar os reinos e agitar as nações é Ele, é o Senhor dos exércitos. É Ele quem para. É Ele quem para o curso natural da vida. É Ele. Ele é todo poderoso, meu irmão. E Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos parar. Nós, os seus filhos, nós, os que fomos chamados, os que fomos escolhidos, para que nós pudéssemos parar para ouvir a sua voz, para que nós pudéssemos ter revelação, para que nós pudéssemos receber uma direção. Assim, irmão, como Ele arrancou aquele povo do Egito, Ele nos arrancou do curso desse mundo, do sistema desse mundo, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres, das distrações. Ei! Ele parou as distrações, Ele parou tudo, irmão, para que nós pudéssemos parar a nossa mente, o nosso coração, para adorá-lo. Agora, é exatamente por isso, por esse propósito de nos parar para adorá-lo, que existe um burburinho no mundo espiritual, meu irmão. Um burburinho das trevas, um movimento de muitas vozes, sabe? Agora, a nossa luta para adorar a Deus, para buscar a Deus, não é mais a falta de tempo. A nossa luta não é mais contra a nossa rotina, contra a aceleração dos dias. A nossa luta é contra essas vozes que tentam abafar e ocultar aquilo que Deus deseja revelar aos seus filhos. Sabe, eu sou mãe de 2 filhos. Então, se você é mãe, talvez você entenda o que eu vou falar. Você sabe quando um filho quer enredar, como diz o bom cearense? O filho quer contar o que o irmão fez de errado. E aí ele chega: mamãe, é porque não sei o que fez isso. Aí o outro vem correndo atrás e começa a gritar: não. Sabe? Você entende isso, mãe? Pai? Não é assim?
Por quê? Porque o outro filho chega gritando e fazendo barulho para a mãe não se concentrar no que o outro está falando. Porque ele não quer que ela descubra o que ele fez. Ei, irmão, é exatamente isso que está acontecendo esses dias. As trevas estão alvoroçadas, estão gritando, estão se rebelando exatamente para que nós, os filhos de Deus, não escutemos aquilo que o nosso Deus quer falar conosco, aquilo que Ele quer nos revelar. Mas Deus convoca a sua igreja dizendo: aquietem-se. Ei, você, filho de Deus, aquiete a sua mente duvidosa, aquiete o seu coração aflito, aquieta os teus lábios murmuradores, questionadores. Aquieta-te, eu vou mostrar que eu sou Deus através dessa situação. Aquieta a tua alma ansiosa, filho. Oh, meu irmão. E o que nós percebemos? Nós percebemos essas vozes que estão fazendo ruído no mundo espiritual. E hoje, qual é o intuito delas? Elas estão empurrando toda a humanidade para um corredor de medo. Sabe o que eu poderia dizer? É o segundo vírus isso aqui. Porque o primeiro vírus é o vírus da enfermidade. É o vírus que você adquire através do contato com alguém que está infectado, através do toque, através da saliva, né? E aí você adquire esse vírus que é a enfermidade. Mas existe um outro vírus sendo disseminado. E o primeiro vírus, a doença, ela está infectando muitas pessoas, sim. Ela está dizimando muitas pessoas, sim. Mas é uma parcela muito mínima se você for comparar a quantidade de habitantes que existem na Terra e a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas e mortas. É mínima. Mas o segundo vírus, que é esse vírus que está sendo disseminado, que é esse vírus que está contaminando primeiro os nossos ouvidos e descendo ao nosso coração, esse vírus já infectou muita gente. Já infectou a grande parte, a grande maioria da humanidade. É o vírus da ansiedade, é o vírus do medo. É o vírus que você é contaminado através de ouvir e internalizar as más notícias que você recebe, as más perspectivas que você escuta. Esse é o vírus. Irmão, isso tem um propósito. A humanidade ela está sendo encurralada para esse lugar de medo, porque Satanás, o reino das trevas, meu irmão, se nós podemos dizer algo do reino das trevas, é que ele é um reino organizado. E Satanás, ele é um estrategista, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele já fez isso antes. Ele sabe que o medo, o sentimento de medo, ele nos empurra para a nossa velha natureza e ele nos faz nos esconder de Deus. Quando o homem pecou lá no Éden, irmão, ele foi afligido pelo medo. E quando Deus vem ao encontro do homem após o pecado, quando Deus desce ao jardim e ele começa a procurar, ele diz: Adão, onde está você? Ele sai de trás das árvores e ele responde: Senhor, ouvi teus passos no jardim, tive medo e me escondi. Por quê? Porque o medo nos impele a nos esconder de Deus, meu irmão. Então, meus irmãos, não nos enganemos. O mundo jaz no maligno. E existe uma estratégia diabólica por trás de tudo que está acontecendo na saúde, na economia, na política, dessa tentativa de disseminar esse vírus, de instalar o medo, a ansiedade, sabe? Sentimentos que nos distanciam de Deus e que não só nos distanciam de Deus, mas que comprometem a nossa saúde física e emocional. Irmão, você sabe por que a ansiedade, assim como o medo, ela nos afasta de Deus? Porque a ansiedade é somente a incapacidade de crer que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus está no controle de tudo. A ansiedade, irmão, é a voz da incredulidade gritando dentro de nós, ameaçando a nossa fé, irmão. E deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia continua sendo a mesma e ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que nos afasta de Deus. Você entende isso, meu irmão? Então, se você está com medo,
Se você está ansioso, se você está sem esperança, sem perspectiva do amanhã, eu quero dizer para você nessa noite que Deus está caminhando pelo jardim, Ele está te chamando para sair de trás dessas árvores, sair de dentro dessa caverna nessa noite e entender que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meu irmão. Ele inspirou o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses para nos mostrar um caminho. E eu queria dizer isso para você nessa noite. Eu queria traçar esse caminho que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesses versículos, nessa porção que nós vamos ler. Um caminho para vencer a ansiedade, para vencer esse medo, essa falta de esperança, essa falta de perspectiva. Você está precisando disso, meu irmão, como eu precisei disso alguns dias atrás. Então, leia comigo Filipenses. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Enquanto eu tomo água aqui, você vai abrir a sua Bíblia. Na carta aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 9, amém? E a palavra diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que é de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. O Deus de paz estará com vocês. Meu irmão, ele começa com uma ordem. Quando ele diz, não andem ansiosos com coisa alguma, é uma ordem, é uma palavra imperativa. E é Deus nos dando essa ordem, mas não só nos dando uma ordem, mas nos oferecendo uma solução. Ele diz, não andem ansiosos. Por quê? Porque se a ansiedade, irmãos, é uma doença, Jesus está nos mostrando aqui que a oração é o remédio. Então, o que ele está dizendo aqui no versículo? Não fica ansioso com o que está acontecendo aí fora. Pega tudo isso que está te afligindo, tudo que está tirando o teu sono, tudo que tem roubado a tua paz e apresenta diante de Deus. Coloca todas as tuas petições diante de Deus. Irmãos, Ele nos convida a descansar em Deus, a colocar diante de Deus tudo aquilo que nos aflige. Aí eu te pergunto, o que o texto fala depois disso? Quando nós fizermos isso, o texto diz que Ele vai atender todas as nossas petições? Não. O texto não diz que Ele vai atender as nossas petições. Provavelmente Ele não vai atender as nossas petições. Mas o texto diz que Ele vai guardar a tua mente, o teu coração em paz. Ele vai te dar a paz que você precisa para administrar os teus pensamentos e as tuas emoções enquanto você espera. Então, meu irmão, quando nós lançamos sobre o Senhor os nossos temores, as nossas ansiedades em petições, Ele nem sempre vai mudar o cenário que nós estamos vendo aqui fora, mas o que Ele promete é que Ele vai nos blindar por dentro, para que nós possamos enfrentar o problema sem que sejamos afetados pelo que está acontecendo. Você consegue entender isso, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus, porque é exatamente o que Ele nos promete. Eu quero colocar isso em outras palavras. Ele nos promete isso lá em Isaías, no capítulo 46, versículos 1 e 2, Ele diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E ele continua dizendo, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E elas não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, irmão. Deus começa dizendo, não temas.
Você já conseguiu pesquisar aí na sua Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, quantas vezes Deus diz para os seus filhos: não temas, não temas, porque o medo te afasta de mim. Não temas, porque o medo te leva a se esconder de mim. Não temas, eu sou o teu Deus. Ele está dizendo aqui: não tema, você é meu filho. E ele continua dizendo, e perceba que o texto não diz se você passar pelas águas, ele diz quando você passar. Ou seja, a questão não é se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer, porque, irmão, nós vamos viver dias maus, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos viver problemas. É fato, na nossa caminhada nós vamos ter que enfrentar situações difíceis, adversidades. Deus não nos prometeu a ausência de problemas, o que Ele nos prometeu é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o que Ele promete aqui em Isaías 43 é que quando você atravessar, ou seja, você vai atravessar. Quando você atravessar, essas águas, elas vão vir contra você, mas eu estarei com você e elas não vão te afogar. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você essa noite, você vai vencer esse problema. Eu não sei se teu problema é o medo, é a ansiedade, é uma enfermidade, é o vírus, é a crise, é o medo do amanhã, é dificuldade financeira. Eu quero dizer para você, você vai vencer esse problema em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Oh, meu irmão, agora o que nós temos visto é que tem pessoas se afogando numa guerra interior, por causa de uma batalha que ela está só vendo aqui fora. Ela não está enfrentando batalha nenhuma aqui fora. Está tudo bem. Ela está dentro da casa dela. Não tem faltado nada. Está tudo bem. A saúde dela está bem. Mas aqui dentro ela está se corroendo. Ela está se afogando nos questionamentos, na ansiedade e no medo. Oh, meu irmão, Deus quer te levar a um lugar de paz. Porque tendo essa paz, é o que ele diz aqui. Ele diz, aqui Paulo fala para a gente, que nós lançando as nossas ansiedades sobre Deus, Ele vai trazer paz, vai guardar o nosso coração, a nossa mente em paz. Para quê? Para que a gente consiga gerenciar os nossos pensamentos. Para que a gente consiga começar a pensar naquilo que é de boa fama, naquilo que é louvável, naquilo que é verdadeiro. Ô, meu irmão, porque é exatamente o contrário do que diz o pensamento positivo. A teoria da autoajuda diz o seguinte: pense positivo e você vai ficar em paz. É mentira. Não é isso. Você só consegue gerenciar os seus pensamentos. Você só consegue pensar no que é verdadeiro se você tiver paz antes. A paz, a verdadeira paz que só vem quando você lança essas suas ansiedades, esse fardo, esse peso diante de Deus. Então o que Deus diz aqui, resumindo, o que Deus diz aqui em Filipenses 4: vem a mim, filho, rasga o teu coração diante de mim e eu vou te dar a paz que você precisa para você governar as suas emoções, os seus pensamentos. E assim, aí eu linko isso aqui, meu irmão, com Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 2. Porque quando ele fala aqui que ele vai trazer a paz para a nossa mente, para que nós consigamos pensar nas coisas que vêm do alto, que está lá em Colossenses 3 também. Nós precisamos pensar nas coisas que vêm do alto. E quando eu começo a pensar nas coisas que vêm do alto, o que acontece com a minha mente? A minha mente é renovada. É isso que fala lá em Romanos 12, 2. Então, eu lanço a minha ansiedade diante de Deus, em oração, em súplica, em clamor. Ele traz a paz para a minha mente é renovada. Através da renovação da minha mente, eu consigo transformar as minhas atitudes, o meu comportamento, para quê? Para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Oh, meu irmão, e deixa eu te dizer uma coisa: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida pode ser sim a resposta das tuas orações, mas pode não ser. Acontece que quando você tem a sua mente renovada, não importa mais se é o que você queria ou não, porque você consegue entender que a vontade de Deus sempre vai ser o melhor para a tua vida. Você consegue entender isso, meu irmão? Então, eu queria trazer aqui, para nós finalizarmos, um exemplo. Colocar isso aqui, tudo que eu falei, dentro de um exemplo. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. E
na noite que antecede a crucificação, depois da ceia, Jesus chama seus discípulos e ele compartilha algo com eles. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E você já se perguntou por que esse texto consta em 3 dos 4 evangelhos? Não é somente para demonstrar a humanidade de Jesus naquele momento, mas é para nos ensinar o que fazer no momento em que a nossa alma está angustiada até a morte, está ansiosa, está amedrontada, está desanimada. O que Jesus faz nessa situação? A palavra diz que ele vai para o Getsêmani com 3 de seus discípulos, mas ele se afasta dos discípulos. E ele começa a orar, ali sozinho. Jesus lança toda essa angústia, toda essa ansiedade diante de Deus. Lá na narrativa de Lucas, lá em Lucas 22, se eu não me engano, fala inclusive que Jesus começa a transpirar sangue de tão angustiado que ele estava. E naquela noite, irmão, Jesus estava angustiado até a morte. Por quê? Deixa eu fazer um comparativo aqui, porque a gente se angustia, muitos de nós estamos angustiados por não saber o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Jesus aqui, ele estava angustiado, porque na sua onisciência ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ô meu irmão, o que eu quero te dizer com isso? Saber o que vai acontecer não é o remédio para calar as tuas angústias. O que vai calar a tua angústia, o que vai arrancar esse medo, esse pavor, esse peso, é lançar a sua ansiedade sobre o seu Pai. Foi exatamente isso que Jesus fez. Lá em Mateus 26, eu queria ler aqui o versículo 39. A palavra diz: indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O texto de Mateus 26, irmão, nos mostra Jesus repetindo a mesma oração 3 vezes. E naquele instante, quando Jesus estava ali orando, pedindo, clamando, suando sangue, a situação lá fora não mudou. Deus não mandou os anjos para impedir que os soldados romanos fossem lá capturar Jesus. Os guardas já estavam indo ao encontro dele, Judas já tinha traído, estava tudo acontecendo ao redor dele, mas ele estava ali prostrado, orando. Mas naquele momento, irmão, não mudou nada aqui fora, mas alguma coisa em Jesus mudou. Se você prestar atenção no relato de Mateus, a palavra mostra a princípio um Jesus aflito, sem ter com quem contar naquele momento, porque ele se afastava para orar, começava a orar, ele voltava e via os intercessores dele dormindo. E ele dizia: ei, acorda aí, vocês estão dormindo ainda, vigiem, orem, me ajudem, façam alguma coisa. E ele voltava e orava de novo, e a palavra lá em Mateus diz que ele dizia as mesmas palavras, ele repetiu a mesma oração 3 vezes, mas na terceira vez que ele entra no lugar da oração, ele volta diferente. Mateus 26, versículo 45 diz o seguinte: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ele diz: chegou a hora. O que Jesus estava dizendo era: eu estou pronto, eu estou preparado. Jesus lançou a sua ansiedade diante do Pai. E na mesma narrativa lá em Lucas 22, diz que enquanto ele orava, um anjo, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo. Ei, meu irmão, algo em Jesus mudou, porque quando ele volta da terceira vez, ele diz: vocês ainda estão dormindo? Embora, eu estou pronto, eu estou preparado para cumprir o que diz as Escrituras, eu estou preparado para me entregar por vocês, eu estou preparado para carregar os pecados da humanidade sobre o meu corpo, eu estou preparado porque o Senhor, o meu Pai, me fortaleceu para esse momento. Oh, meu irmão, Jesus começa a oração do jeito que todo filho de Deus deveria começar, lançando a sua ansiedade. Ele diz assim: ó, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É a oração de quem está angustiado, né, meu irmão? Pedindo livramento para sua casa, pedindo livramento para sua família, pedindo a Deus para livrar, para trazer a provisão, para livrar da fome, para livrar do desemprego. É essa oração. Mas ele termina a oração, depois de ser fortalecido, dizendo: contudo, seja feita a tua vontade.
Oh, meu irmão, você sabe o que é isso? Você entende que naquele momento Jesus, na sua onisciência, ele sabia exatamente qual era a vontade do Pai. Ele sabia o que Isaías havia dito, que ao Pai agradou moê-lo por um propósito maior. Mas ele diz: Pai, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que a tua vontade sobre a minha vida é boa, agradável e perfeita. Então cumpre a tua vontade em mim. Oh, meu irmão, o que eu quero declarar para você nessa noite, através dessa palavra, é que hoje, meu irmão, você vai entrar no seu quarto, você vai trancar a porta, você vai falar com o teu pai que está em secreto. Ah, pastora, eu não consigo orar. Oh, meu irmão, ajoelha e chora. Sabe? Se você não está conseguindo entrar nesse lugar que eu falei, eu também não estava. E sabe qual era a minha oração? Eu ajoelhava, chorava e dizia: Pai, me leva para esse lugar, porque eu não estou conseguindo ir. Eu não estou conseguindo acessar esse lugar em que eu tenho paz, que excede todo entendimento. Eu não estou conseguindo, Senhor. E eu chorava e declarava e colocava diante dele as minhas aflições, as minhas ansiedades. E naquele momento eu saía daquele lugar fortalecida, meu irmão, para enfrentar o que estava lá fora. Oh, meu irmão, rasga o teu coração diante dele, sabe? Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Lança sobre ele tudo que está te afligindo. E não saia desse lugar. Ora 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso. Mas permanece nesse lugar até que algo mude dentro de você. Até você sentir ele chegando. E eu te garanto, irmão, eu te garanto, em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre você. Ele vai arrancar esse fardo de ansiedade, de medo, de insegurança, de incerteza, de enfermidade que está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu declaro em nome de Jesus. Essa noite, irmão, eu declaro que o Senhor está enviando anjos em direção à tua casa para te fortalecer, como fortaleceram Jesus lá no Getsemane, como há uns 15 dias atrás, através de uma palavra profética, esses anjos invadiram o meu apartamento, a minha casa, arrancando todo sintoma, toda enfermidade, todo medo que havia naquele lugar. E eu declaro esses mesmos anjos entrando na tua casa hoje, em nome de Jesus, fortalecendo você para enfrentar o que esteja acontecendo na tua vida. Eu quero declarar que essa situação não vai te afogar, essas águas não vão te afogar, esse problema não vai te matar, não vai acontecer nada. Deus está cuidando de tudo. Ele cuida de ti, meu irmão, em nome de Jesus. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Irmão, então, para finalizar, eu quero declarar que a paz que excede todo o entendimento, que invadiu a alma de Jesus para levar ele a cumprir aquilo que Deus havia escrito, que invadiu a minha casa, curando a minha família, tirando todo medo, arrancando toda dúvida, toda incerteza. Eu quero declarar essa paz sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, irmão, Jesus saiu daquele lugar de oração para ser crucificado. Talvez você ainda passe por dificuldades, talvez você ainda passe por dias difíceis, mas ao terceiro dia, a ressurreição, ao terceiro dia, o dia amanhece, as trevas passam, a noite passa, Deus vem e Deus leva Jesus para um lugar onde ninguém foi. Ele leva Jesus à sua direita, acima de todo principado e potestade. O nome dele é glorificado. E hoje, irmão, todo joelho se dobra e toda língua confessa Jesus. Eu quero declarar vitória sobre a tua vida, acima de toda circunstância, acima de toda situação duvidosa e difícil. Eu quero declarar o poder do sangue de Jesus sobre a tua casa. Em nome de Jesus, receba essa palavra e fique em paz. Fique em paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.
Amém.
Então vem e me envolve no acalento dos teus lençóis de amor. Então vem e me envolve no acalento dos teus lençóis de amor. Eu não posso viver, eu não posso viver, aleluia, não posso viver sem a brisa do teu. Só os dependentes, só os dependentes. Não posso viver, não posso viver, eu não posso viver sem a brisa do teu amor. Aleluia.